um nome mais elevado do que o teu, Jesus. A ti seja toda a honra e toda a glória, para todo sempre. Aleluia, aleluia. No livro de Mateus, no capítulo 9, você pode se assentar nesse mesmo espírito. Glória a Deus. Mateus capítulo 9, no versículo 35. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Diz assim, Mateus, capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ore, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Ore agora. Senhor. Nós oramos em teu nome, Senhor. Manifesta a tua graça e tua glória aqui no nosso meio. Te pedimos, Senhor. Tu és o nosso pastor. Dependemos de ti, Senhor. Manifesta a tua misericórdia, o teu amor aqui nesta manhã. Uau. Manifesta o teu amor, manifesta a tua salvação, manifesta a tua cura, manifesta a tua graça. Nós necessitamos. Exala, Pai, a tua presença e o teu perfume aqui neste lugar. Exala da tua graça. Toda inquietação, toda agitação, seja sujeita agora à mansidão de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Bom dia, graça e paz. Aleluia. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele ia de cidade em cidade. E Ele estava ali orando pelas pessoas, curando as pessoas, pregando o evangelho do reino de Deus, tocando vida. Interessante que em um determinado lugar que Jesus chegou, Ele olhando para aquelas pessoas, Ele observou aquilo que estava no íntimo daquelas pessoas, o coração delas. E quando Ele olhou para elas, Ele teve compaixão, porque Ele faz um comentário interessante. Ele olha para elas e via aquelas pessoas como ovelhas que não tinham pastor. Era muito comum naquela época a questão de agropecuária, de pessoas daquela região criarem ovelhas. E essas pessoas eram chamadas de pastores. E Jesus faz essa comparação. Ele fala: eu vejo essas pessoas como ovelhas que não têm pastor. E Jesus teve compaixão dela. Algumas características interessantes. Eu achei em vários sites de notícia uma imagem de uma ovelha. Essa ovelha, que nós vamos colocar a imagem aqui, ela ficou 5 anos perdida. Então ela ficou 5 anos sem um pastor para cuidar dela. Olha como ela foi encontrada na imagem de cima.
5 anos. E quando ela foi encontrada, então foi retirado aquele excesso de lã dela. Tem outras imagens. Tem uma outra imagem, ela toda cheia de lã. Olha aquela imagem aqui à minha esquerda, à direita de vocês. Em 5 anos que ela ficou sem receber um cuidado, ela adquiriu 35 quilos de lã. Fora o corpo dela, se você olhar na outra imagem, abaixa o retorno, por favor. Se você olhar na outra imagem, que tem as duas imagens, olha como é que ela é bem, o dorso dela ela é bem magrinha. A estatura de uma ovelha, né, normal, é aquela ali. Aquela estatura ali. Né? E ali, na outra imagem, você vê o quê? Ela, sem receber o cuidado de ser tosquiada, foi removido dela 35 quilos. E aí, você imagina comigo, durante 5 anos, esta ovelha ela carregou um peso que não era necessário ela carregar. Ela carregou um peso extra. Imagina como era difícil para ela se locomover. Imagina como era difícil para ela, também sem ter o cuidado de um pastor, era difícil achar a alimentação adequada. E aquele peso extra trazia um cansaço, um desgaste maior. Quando Jesus encontrou aquela multidão, ele encontrou uma multidão como aquela ovelha ali, que não recebia nenhum tipo de cuidado, que não tinha um pastor para cuidar delas. Uma ovelha sem cuidado é uma ovelha que carrega um peso que não é dela, um peso desnecessário. Jesus disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O nosso pastor, Jesus Cristo, está dizendo: eu removo todo o fardo de você. Talvez hoje você está aqui, tem muito fardo, muito peso na tua vida. E como que você precisa ficar livre desse fardo? Você precisa aceitar ser pastoreado por Jesus. Você precisa aceitar ser cuidado. Talvez eu falar assim: você precisa aceitar ser cuidado. Pode parecer algo assim, muito simples, mas não é. Talvez uma das maiores dificuldades dessa geração é aceitar cuidado. Quantas vezes você já teve dificuldade de aceitar um certo tipo de cuidado? Quantas vezes você teve dificuldade de aceitar ajuda? Quantas vezes você teve dificuldade de aceitar que outro fizesse algo por você? Nós somos muito bons, muitas vezes, em fazer, em servir, em nos preocupar com os demais, com os outros. E muitas vezes nós temos muita dificuldade de aceitar cuidado. E nós temos que estar atento, porque muitas vezes isso pode estar ligado a vários fatores. Talvez orgulho, sentimento de independência. Talvez pode estar ligado a tantos outros fatores. Talvez uma ferida que foi produzida dentro de você e você se machucou e preferiu ficar sozinho. Sabe qual é a pior conselheira que você pode ter? A pior conselheira que uma pessoa pode ter se chama solidão. Quando você se isola, você se abstém da verdadeira sabedoria. A Bíblia diz que o solitário, ele se rebela, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Quando você não aceita um cuidado de Deus, quando você não aceita o pastoreio de Jesus, quando você não aceita ajuda, você se isola e você cria uma independência e você crê que pode lidar com as questões que você tem que lidar sozinho. E você, quando faz isso, você torna a solidão a sua conselheira e você se afasta da verdadeira sabedoria. A Bíblia diz: aquele que necessita de sabedoria, peça ao Senhor, que dá gratuitamente.
Nada na nossa vida nós vamos conseguir sozinhos. Eu não chego a lugar algum sozinho. Eu preciso de Jesus. Eu preciso do cuidado desse pastor que é Jesus Cristo. Eu preciso ouvir o conselho desse pastor que se chama Jesus. Eu preciso aceitar ser cuidado por ele. Eu preciso dos meus irmãos, eu preciso da igreja, eu preciso de vocês. Você pode ver que de uma forma muito sutil, um dos sentimentos que tem brotado nas pessoas é independência. Eu acho que um dos maiores reflexos pós-pandêmico não são nem tanto os sintomas físicos. Hoje temos vários recursos na medicina, formas de a gente se cuidar melhor. As pessoas têm uma consciência hoje de se cuidar mais, ou caminhar, ou uma academia, ou uma alimentação saudável, ou bicicleta, ou um esporte. A maior consequência do pós-pandemia é isolamento. As pessoas estão mais isoladas, afastadas. Não aceitam o cuidado. Jesus, ele chega naquele determinado lugar, ele olha, e quando ele olha para aquelas pessoas, ele fala: uau, elas não estão recebendo nenhum tipo de cuidado. Elas são como ovelhas sem pastor. Uma ovelha sem pastor é alguém que não recebe nenhum tipo de cuidado. Jesus quer cuidar de você. Eu vou repetir, Jesus quer cuidar de você. Jesus quer cuidar do teu coração. Qual é a primeira condição para se receber cuidado? Aceitar o cuidado. Você pode, alguém aqui precisou em um determinado momento da sua vida ir ao médico, e o médico disse: você vai ter que fazer um tratamento. Quem já passou por isso? Durante um tempo você vai ter que se tratar. E o médico disse para você o quê? Você vai ter que começar a se cuidar e cuidar da sua saúde. E eu, como médico, vou cuidar de você. Qual é a condição para que alguém possa ter um tratamento eficaz? O médico? O medicamento? Qual é a condição para que o tratamento seja eficaz na sua vida? Que você se comprometa em fazer a sua parte naquilo que você está sendo cuidado. O quanto você está se comprometendo com Jesus Cristo para que Ele cuide de questões que Ele quer cuidar da tua vida. Hoje em dia as pessoas vão para a igreja ou para Jesus, para quê? Para que Ele solucione um problema de uma área específica da sua vida. Isso é ser cuidado? Não. Quando o teu carro fura o pneu, você vai no borracheiro. Você está cuidando do teu carro ou você está remediando um problema que aconteceu de repente? Quando você sempre leva o teu carro para fazer as revisões adequadas, que são necessárias, você está cuidando do teu carro, sim ou não? Agora, quando você nunca faz a revisão do carro e vai viajar, e o carro dá defeito, e você leva na oficina, você está cuidando do carro? Você foi levado lá por conta de uma circunstância que parou você. Isso é o que está acontecendo com a maioria das pessoas. Uma circunstância vem na vida dela, afeta de um modo negativo a vida dela, elas falam: vamos procurar uma igreja. Vamos procurar Jesus. Nós precisamos buscar mais a Deus. Essas pessoas que procuram com essa mentalidade a Deus, dificilmente, se não atentarem para isso, elas não vão aceitar o cuidado. Assim que Deus resolver aquele problema e trazer uma solução, elas vão voltar a viver do mesmo modo que viviam. E se vão voltar a viver do mesmo modo, elas vão ter os mesmos problemas e a mesma consequência. Você precisa sair daqui desta manhã com uma consciência que você necessita receber cuidado. Eu não sei qual é
a barreira, a dificuldade que você tem. Mas você precisa vencer. Porque ninguém consegue nada sem o cuidado de outro. Aí você pode me dizer assim, não, mas eu consigo, eu não preciso de ninguém. Jesus, até Jesus, precisou de ajuda. Quando ele estava carregando a cruz, até os soldados que estavam sendo agressivos e maus, falaram, escolha alguém para ajudá-lo a carregar a cruz, porque sozinho ele não está suportando. Então Simão Cirineu veio, ajudou ele a carregar a cruz. Pregaram uma mão, pregaram os pés, e depois pregaram a outra mão. Até para ele ser crucificado, para cumprir aquilo que foi profetizado, ele precisou de ajuda. E Jesus diz o quê? Aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser chamado de meu discípulo. Então, se você quer ser uma ovelha e um discípulo de Jesus, você todo dia precisa crucificar a tua carne na cruz. Agora, quer que eu te diga algo? Até para você crucificar a tua carne, você precisa de ajuda. Porque sozinho você pode pegar um cravo e colocar nos pés. Sozinho você pode pegar um cravo e fincar na outra mão. Agora, como é que você vai cravar a outra mão? Sabe a pessoa que Deus colocou do teu lado, o teu cônjuge, sabe os filhos, sabe a igreja. Ah, a igreja somos nós, vamos frequentar em casa. Eu não preciso ir na igreja, eu sou a igreja. Tome cuidado com esse espírito de independência. Que você escolhe o que você faz. Você ora quando você quer, você lê a Bíblia quando você quer. Você congrega quando você quer. Porque deixar de congregar é impedir que você receba o cuidado e impedir que Deus use o teu irmão para colocar o cravo lá naquele lugar que sozinho você não consegue colocar. Quando eu estou aqui com a igreja coloca o cravo que eu não consigo colocar. A igreja me trata, a igreja me trata. Ah, mas eu fui ferido pela igreja. Coloca aí, Samuel, ajuda ele. Fira-me o justo. E será isso para mim um prazer. Quantos justos nós temos aqui? A igreja, não tenha vergonha não. Quantos justos nós temos aqui? Se você não entende isso, então eu vou ter que voltar e colocar outro versículo. A Bíblia fala que nós somos justificados. Se você foi justificado, você é justo. Não justo pela tua própria capacidade, mas pelo sacrifício. Então diga para o teu irmão, você é justo. Fala para ele, não porque você é bom, mas por causa de Jesus. Fala, você é justo, apesar de você. Aplauda o Senhor Jesus. Então, você é justo. E quando você não está na igreja, você está na congregação dos justos. Isso é bíblico. E quando você está na congregação dos justos, muitas vezes vai acontecer o quê? Um justo vai fazer o quê com você? Vai te repreender, vai te ferir. Ah, eu estou chateado, estou ferido, porque lá na igreja aconteceu e falaram isso comigo. Olha o que está escrito, fira-me o justo. Isso será um... Agora, se você quer ser cuidado, olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim, me fere, me repreende, você vai estar fazendo um favor para mim. Somente quem não quer ser ovelha, não quer ser filho, não aceita ser repreendido. Imagina você corrigir o teu filho, ele vai lá na polícia fazer um boletim de ocorrência porque você repreendeu ele. Já imaginou isso? Você cresceu. Você é um homem, tem barba, tem responsabilidade, você é uma mulher, mas ainda continua sendo uma ovelha que precisa de correção. Olha o que está dizendo, fira-me, repreenda-me, e será como um óleo sobre a minha. O óleo naquela época era usado para quê? Vamos falar. Naquela época não tinha energia elétrica, mas tinham lâmpadas. Qual era o combustível colocado nas lâmpadas? Óleo.
Então quando se acendia uma lâmpada, trazia luz para o ambiente. Óleo sobre a minha cabeça é o quê? Trazendo luz sobre as dúvidas que eu tenho. Quando você está congregando, quando você está permitindo ser pastoreado por Jesus e pela sua igreja, quando você permite ser confrontado, você está recebendo sabedoria e revelação para as dúvidas e incertezas da sua vida que você precisa. O que mais que o óleo era utilizado? O óleo era utilizado para colocar sobre as feridas, para que as feridas não ficassem expostas, moscas não se assentassem, alimentando a ferida e colocasse larvas. O óleo impede você de viver ferido. O óleo vem sobre a tua ferida e cicatriza a ferida que está aberta, estancada e traz cura. E impede você de se contaminar e contaminar mais gente. O que mais que o óleo faz? O óleo era utilizado para os alimentos. Então quando você está aqui, está sendo repreendido, está sendo cuidado, tua alma está sendo farta, teu espírito está sendo alimentado e você não está vazio. Para que mais que o óleo era utilizado? O óleo era utilizado para unção, para ungir utensílios consagrados e pessoas. Quando você está aqui, está sendo repreendido e corrigido e pastoreado por Senhor Jesus, você está sendo consagrado para um fim, para um propósito, e não gastando a sua vida de qualquer maneira. Aleluia. Então, é como um óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Então, eu quero ver de novo você olhar agora, olha para outra pessoa e fala assim: me corrija, por favor, me repreenda. Fala assim: meu irmão, eu me sujeito a você em amor. Sabe o que é isso? Olha aqui para mim, muita gente fala assim, olha, fala mal da igreja, sai da igreja de Jesus e fala: não, eu saí de lá porque eles me corrigiram, me repreendiam, eu estou ferido. Mas na hora que tem um problema lá, fala assim: ah, não tem ninguém para cuidar de mim. Você vai ter que escolher. Ou você anda sem ser ferido e sem ser repreendido e fica sem cuidado, ou você anda tudo ferido de bala, repreendido e recebe cuidado. As duas coisas não tem como. Deixa de ser egoísta. O mundo não gira ao redor de você. Há muitas pessoas que estão sem congregar por conta do seu orgulho, do seu espírito de independência e da rebelião do seu coração de não aceitar cuidado, pastoreio de Jesus. Voltando em Mateus, naquele texto, ele olhou para a multidão e teve compaixão, porque olhou para elas e as viu como ovelhas sem pastor. É tão sério não receber cuidado, é tão sério não ser pastoreado, que Jesus, olhando para esse cenário, ele teve compaixão. Você sabe o que significa a palavra compaixão ali no grego? Uma profunda cólica. As irmãs que uma vez por mês passam por esse processo sabem o que é isso. Uma profunda cólica, uma dor que vem de dentro das suas entranhas. Sabe o que está querendo dizer ali? Que naquele momento, não é tipo assim, Jesus assim: ah, estou com peninha deles, ah, que dozinho deles. Não, quando ele olhou e viu no espírito a condição de cada um sem receber cuidado, ele sentiu dores. Dores como de cólica, dores de parto. Essa palavra no grego é utilizada até dentro da medicina, como um estudo dentro das dores que as pessoas têm nas entranhas e que tem nessa parte do seu corpo. Então, literalmente, Jesus, ele não sentiu um sentimento somente. Aquele sentimento produziu no corpo dele o quê? Dores físicas. Então, não seria algo tão sério, tão criterioso, se o nosso Senhor Jesus não sentisse isso. É algo importante, é algo sério. Não ser cuidado, não receber o cuidado. Jesus olhou e falou: o que é isso? Eles não têm cuidado, eles não têm pastor. Eles estão como ovelhas que eu vejo no campo, mas sem serem cuidadas, apacentadas. E Jesus sentiu dor. E ele falou: vamos interceder, vamos clamar, para que o Pai
envie mais pessoas para cuidar. Meu irmão, minha irmã. Imagina você estar num avião que está caindo e a pessoa vai te dar um paraquedas. Você fala assim, mas qual que é a marca desse paraquedas aí? Já foi testado pelo Inmetro? Você vai fazer essas perguntas? Afunda um navio e alguém quer jogar uma boia para você. Você fala, opa, qual que é a marca dessa boia aí? Essa aí é a de melhor qualidade que você tem? Não, você abraça aquela boia, você abraça qualquer coisa que te jogar, porque você está perdido, você precisa de ajuda. Agora Deus está mandando alguém para te ajudar e você rejeita porque não cai no teu modo de ser, não bate com o teu jeito, você escolhe demais. Depois você fala, Deus, me ajuda, o Senhor não está me ouvindo. Há uma história que eu gosto muito, que é assim, havia um pastor, e ele estava ali, a igreja ficava no centro da cidade, e começou a vir uma forte enchente. E aí veio o exército falando, olha, tem que evacuar toda a cidade. E aquele pastor, não, Deus vai cuidar de mim, eu vou ficar aqui. E o povo foi tudo indo embora, a água foi subindo. Daqui a pouco, o exército mandou aqueles barcos, os bombeiros, e chegou, tem mais alguém na cidade? E eles viram ele ali, já subindo e empilhando as coisas, já em cima daquelas coisas na igreja. Vamos, pastor, entra aqui. Ele falou, não, Deus vai cuidar de mim. Daqui a pouco a água já atingiu toda a igreja, ele estava no telhado da igreja. Veio um helicóptero, só para buscar o pastor, exclusivo. Veio o helicóptero, chegou, aí o cara com megafone, vem pastor, vamos jogar aqui a escada, sobe, para a gente salvar. A água já está no telhado, daqui a pouco vai encobrir toda a cidade. Ele falou, Deus vai cuidar de mim. A água encobriu toda a cidade, o pastor morreu. Quando ele chegou lá no céu, ele requereu de Deus, falou, eu falei que o Senhor ia cuidar de mim, e eu morri. Aí Deus falou assim, eu mandei até o exército te avisar, depois mandei um barco só para te buscar, até helicóptero exclusivo, que ninguém foi de helicóptero, só você ia, mandei, mas você não aceitou o meu cuidado. Às vezes não é que Deus não está cuidando de nós, mas o tipo de cuidado que Deus quer dar, nós desprezamos, porque não é o tipo de cuidado que nós queremos. Um doente não diz para o médico que tipo de tratamento ele precisa. Alguém que está precisando de um bote salva-vidas, não diz que tipo de bote, esse bote é amarelo, eu não gosto de amarelo, manda de outra cor. Orgulho, independência, e isso está na nossa carne. Você pega uma criança pequenininha, ela começa a andar, não é assim? Quem aqui já ralou o joelho quando era petitinho? Levanta a mão. Alguém tentava ajudar, já tentou ajudar uma criança a fazer algo que você sabe que ela não tem condição de fazer? Ela aceita ajuda? Quando ela está descobrindo as coisas, descobrindo o tato, descobrindo o cheiro, descobrindo a tomada, descobrindo andar, ela aceita cuidado? Você e eu somos como essa criança. A minha mãe sempre falava, filho, não põe o dedo ali que faz dodói. Filho, não coloca ali que faz dodói. Minha mãe queria me cuidar de mim. Eu lembro, nunca mais esqueci. Tinha uns 5 anos de idade. Eu coloquei o dedo. Na verdade, eu peguei 2 agulhas de crochê dela de metal e enfiei. Aí eu vim todo assustado. Tinha feito, eu acho que até xixi. Aí ela falou, o que foi? Eu mostrei, ela falou, agora você não vai colocar mais a mão ali. Eu lembro de outro dia também, porque essas coisas a gente não esquece. Minha mãe cozinhando, não chega perto do fogão. E eu vinha, não chega perto do fogão. Um dia eu cheguei, encostei na panela quente. Chorei. Ela falou, agora você sabe, você não vai chegar mais perto. Ou você aprende a confiar e é guardado pelo cuidado, ou você vai aprender pela dor. O que você decide? Minha filha vai fazer 20 anos, nossa filha. E ele vai fazer o mês que vem 16. Mas quando alguém pergunta, a gente fala, não, as crianças estão bem. Como é que estão as crianças? E as crianças? Porque para um pai e para uma mãe, quem tem filho mais velho sabe disso. Vai ser sempre criança. E a gente vai ter sempre um senso de... O pai e a mãe vai ter sempre um senso de cuidado, de zelo.
A mesma coisa é Deus. Ele olha para mim e para você. Você pode ser bem sucedido na tua vida profissional, casamento. Ele vai olhar e vai falar assim: a minha ovelhinha. Já viu quando você está crescendo e o pai e a mãe quer demonstrar um carinho, um cuidado, você quer mostrar independência? Não, não. Eu tenho 43 anos, fiz quinta-feira. Até hoje, quando eu encontro meu pai e minha mãe, eu beijo no rosto, peço a benção. Às vezes meu pai vem falar coisas para mim, ele repete muitas coisas e fala as mesmas coisas. Ele tem 69 anos, muito lúcido, graças a Deus. E aí eu aprendi com o tempo amadurecido, deixar ele falar, porque mesmo ele falando várias vezes a mesma coisa, não se trata de não ter uma informação nova, se trata do mesmo sentimento de amor dele dizer: estou falando isso porque eu quero cuidar de você. Você reclama que ninguém te ama, que ninguém demonstra amor por você, mas talvez é porque você está escolhendo demais, e para você, amor tem que ser demonstrado do jeito que você acha que tem que ser. Aprenda a ler atos de amor que você está recebendo, mas não está conseguindo enxergar. Eu dou um conselho para você que tem dificuldade de entender isso. Um livro, As 5 Linguagens do Amor. Eu lembro que eu li lá no início da minha caminhada ministerial. Esse livro faz a gente entender que às vezes nem sempre a pessoa, não é que ela não nos ama, mas ela tem uma linguagem para demonstrar amor. Às vezes você tem alguém que te ama, é alguém de confiança, mas não fica te falando: ah, eu te amo, olha como eu gosto de você, ai, como... Ela está ali. A gente tem aqui amigos, discípulos, tem uns que são assim, demonstram, outros que demonstram mais, outros ficam lá assim. Mas você sabe que existe um amor. Leia esse livro, As 5 Linguagens do Amor. Deus, Ele nos ama, Ele quer nos pastorear nosso coração. Não seja como aquela ovelha. Coloca a imagem, por gentileza, de novo da ovelha. Não seja. Eu não quero ser essa ovelha. Quem aqui não quer ser aquela ovelha? Eu não quero. Quantos planos de fuga você já traçou? Eu não quero ser essa ovelha. Quantas vezes já pensou: ó, vou ficar sozinho, vou ficar longe de todo mundo? É melhor. Nunca vai ser melhor. Sempre o melhor é estar com alguém. Vários textos da Bíblia: é melhor ser 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Sabe qual é o teu problema? Está escolhendo demais. Tem gente que não casou até hoje, está escolhendo demais, está esperando o Brad Pitt chegar até hoje. Está escolhendo demais. Ah, mas o dente dele é assim. Minha irmã, leva ele no dentista, mete um dente novo nele lá. Mas ele usa um óculos fundo de garrafa, vai lá, mete uma lente nos olhos dele. Ah, mas ele é meio calvo. Meu Jesus, vai lá, faz um implante no cabelo. Ele tem uma perna menor, compra um sapato com calço, faz uma lanternagem, faz um investimento, faz alguma coisa. Não escolhe muito não. Não escolhe muito não, irmã. E hoje a competição está difícil, que tem gente até do mesmo lado querendo arrancar o marido dos outros. Tem gente do mesmo sexo querendo também, então está difícil. Aumentou a competição. A concorrência. Você escolhe muito. Não deixa a oportunidade que Deus está te dando passar. Deus te ama, Deus quer cuidar de você. Talvez você não está acostumado a receber cuidado, vai ter que aprender a ser amado. Eu lembro quando a minha esposa teve câncer, eu sempre falo isso, né? Talvez vocês já ouviram muitas vezes, mas é para honra e glória do nome de Jesus. E eu tive que cuidar dela. Eu acho que uma das coisas mais difíceis para quem está doente é ter que alguém fazer por ela coisas que ela antes fazia. Eu levava minha esposa no banheiro para fazer o número 2 e eu limpava ela. Ela fazia o número 1, eu limpava ela. Eu escovava o dente dela. Eu sei quantos dentes ela tem na boca. Pegava o fio dental, imagina que paciência e que tranquilidade. Fazia assim,
Um dentinho. Outro dentinho. Não era, amor? Outro dentinho. Outro dentinho. Outro. Ela com a boca aberta, eu passando fio dental. Teve um dia ela deitada na maca com um dreno do lado. Tinha acabado de trazer ela do banheiro, que ela tinha feito xixi. Ela deitada no hospital. Ela deu uma resmungada, que ela tinha dor assim. Eu falei, o que foi? Ela falou, bem devagar, não escovei o dente. Porque para tirar ela da maca era todo um processo. Não é fácil também cuidar das pessoas. Receber cuidado é difícil e também cuidar é difícil. Aí eu tinha que fazer assim, tirar uma perna. Bem devagar por causa dos pontos que ela fez, uma cirurgia. Tirar outra perna. E aí, eu tinha acabado de pôr ela. Pensei, meu Deus, vou ter que fazer tudo de novo para levar para escovar o dente. Aí eu tentei convencer ela. Falei, filha, lembra aquela vez que eu dormi sem escovar o dente? Eu falei, por muito menos já dormi sem escovar o dente. Você está no hospital, você está no sei o quê, né? Nem vão beijar na boca hoje, deixa para lá. Ela falou assim, eu não durmo sem escovar o dente. Essa mulher era brava quando ela está doente. Meu Jesus, não durmo sem escovar o dente. Então vamos lá. Todo aquele processo. Aí Deus falou, estou ensinando você a cuidar. Alguns vão ter que aprender a cuidar, outros vão ter que aprender a ser cuidado. Receber um salário todo mês, pagar a água, o aluguel e colocou um seriado todo dia para o teu filho assistir para ser a babysitter dele, não é cuidar do teu filho. Na época que as mães e os pais cuidavam dos filhos, os filhos não davam hoje o resultado que essa geração está dando. Desprezando a Deus. Cuide do teu filho, cuide da tua filha, cuide do teu casamento. A Bíblia fala que Deus colocou o homem no jardim para cuidar. Deus deu um jardim pronto, mas cuidar do jardim era a responsabilidade do homem. Aí eu lembro, né, porque o cabelo dela ali não é daquele jeitinho ali, ela acordou hoje umas 2 horas para escovar o cabelo. Parece que tem dia que tem 2 turbinas de avião dentro do quarto. Oh, tem um dia que eu pulei da cama. Dentro, caiu um avião aqui no prédio. Era o secador turbo que ela comprou. Parecia uma metralhadora o negócio. Eu vou comprar um negócio aqui, tal, que o cabelo não sei o quê, quantos iam, sei lá, não sei o quê. Eu falei assim, rapaz, não entendo nada disso, compra aí. Ela comprou. No outro dia eu estava dormindo. Oh, falei, meu Deus, caiu um avião dentro do prédio aqui. Estava ela lá. Oh, falei, filha, você fecha a porta pelo menos aí, né? Você me mata do coração. Achei que tinha caído uma turbina de avião aqui dentro. Ela lá arrumando o cabelinho, né? Hoje, mas na época, ela estava no hospital, deitada todo dia assim, ó. Aí que lá foi virando um enxame, um negócio, né? Aí ela falou, tem que lavar meu cabelo. Eu falei, então vamos lá. Eu achei que eu ia resolver, piorei a situação. Levei ela lá, pus na cadeirinha de plástico, dentro do hospital, dando banho dela. Aí, posso fazer com você, teu cabelizinho? É praticamente uma filha nossa, a gente ama, né? Joguei o cabelo tudo pra cima e fiz assim, ó. Porque é assim que eu lavo meu cabelo, né? Nunca tinha lavado o cabelo dela. Nunca eu soltei, irmão do céu. Só faltava um passarinho pousar lá, fazer um ninho. Aí ela deu uma resmungada. Eu falei, o que foi? Ela falou, você embaraçou mais ainda meu cabelo. Eu falei, Jesus, é difícil cuidar dos outros, viu? É difícil. Eu falei, como é que resolve esse negócio agora? Pega aquele creme, não sei das quantas, pega não sei o que, irmão do céu, tem que fazer um curso para entender, é creme não sei do que, é condicionador não sei da, é o shampoo não sei daqui. Aí fui lá, fiz tudo de novo. Aí o cabelo foi soltando assim. Aí ela falou, agora joga para o lado e pega uma escova. Aí eu fiquei lá. Deus me parou, pregando, cuidando de igreja. Agora Deus falou, você vai aprender a cuidar da tua esposa. Hoje eu sou convidado para pregar num monte de lugares aí para casais, para homens, só por causa desse testemunho que eu estou te dando. Porque talvez você vai falar, esse pastor é diferente, contando as coisas aí, engraçado. A maior pregação não é você pegar aqui falando do texto aqui, a maior pregação é você viver o que está aqui. Uma maior pregação é você ser uma carta viva, é viver. Porque pode um pregador falar tudo bonitinho aqui, sem ninguém rir nada, e a esposa dele está angustiada lá, porque ele não dá atenção para ela. E aí eu peguei e fiquei ali
desembaraçando o cabelo dela. Eu nunca fui tão ministrado por Deus quando na época no hospital cuidava da minha esposa. Foi o maior. Alguém pode perguntar, qual seminário que você fez? Seminário do hospital, cuidando dela quando ela estava com câncer. Foi o meu maior seminário. E Deus falando, é desse jeito que eu quero cuidar da minha igreja. Mas ela não aceita. Ela não aceita o meu amor, o meu cuidado. Você quer ser amado? Deixa que aquele que te ama cuide de você. Você aprendeu só a viver debaixo de guerra, de ser uma conquistadora, um conquistador, um batalhador. Não tinha o que comer direito quando era pequeno. Dificuldade. Aí você associa o teu relacionamento com Deus só com isso. Deus quer cuidar de você. Aceite o cuidado dele. Aceite o amor dele. Às vezes eu estou num aeroporto viajando para pregar. Eu faço isso quase 100% das vezes. Eu entro no banheiro. E ali talvez tem uma senhora, um senhor limpando. Eu espero terminar de limpar, utilizo. Na hora que eu saio, ele está ali juntando as coisinhas. Ou ela, a senhora. Eu chego e falo assim, muito obrigado. A pessoa já toma um susto. Porque ela está limpando o banheiro ali para pessoas que vão passar ali o dia todo. E que nem vão olhar na cara dela. Eu falo, muito obrigado por você estar cuidando da gente. Isso é muito importante. A pessoa toma um susto. Por quê? Você é tão importante quanto o piloto de avião. Sabia disso? Um dia eu falei isso para a mulher. Por quê? Falei, porque se dá algum problema, uma dor de barriga no piloto, ele precisa vir usar o banheiro aqui, que ele é ser humano igual a gente. Se você não está cuidando de tudo isso aqui, e aí? Pode atrasar o voo, pode atrasar tudo. Um banheiro desse aqui sem funcionar, para tudo esse aeroporto. Depende de você. A pessoa começa a chorar. Eu vou lá, pego a minha carteira, dou uma oferta e oro com ela. Por quê? Alguém que só está acostumando a ser cuidado, tira dela e ninguém cuida dela, ninguém olha para ela. Deus, ele quer cuidar de você. Deus quer cuidar de mim. Ele quer pastorear o teu coração. Ele não quer ser só alguém que vai resolver os teus problemas, ele quer ser o teu pastor. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter um relacionamento espiritual e afetivo com você. Ele quer pastorear o teu coração. Mas você precisa aceitar o cuidado de Deus. Não é uma religião. É muito maior do que isso. É um relacionamento, um vínculo. Não seja como aquela ovelha. Olha na outra imagem como é que ela está até mais alegrinha. Olha lá. Parece que ela está olhando para a gente. Se ela pudesse fazer, ela faria assim. Ó. E o pastor tirou a lã dela, mas colocou o que nela? Uma blusinha, uma capinha para ela não sentir frio. Olha que belezinha. Alimentou. Colocou um lugarzinho à noite para ela dormir. Livrou ela dos lobos. Deus quer ministrar essa cura hoje no teu coração. Quantos podem receber isso? 35 quilos. Quantos quilos você está carregando? Ela carregava 35 quilos que não precisava carregar. Você não deixa Deus te tocar. Você não deixa Deus usar pessoas para tocar na tua vida. E você está carregando um peso que você não precisa carregar. Ele quer arrancar todo o fardo hoje. Ele está dizendo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E ele está falando assim, deixa eu tirar o peso que você está carregando, você não precisa mais. Hoje você entrou aqui, mas o teu peso vai ficar aqui, porque o bom pastor Jesus está aqui. E você não vai levar isso para a tua casa, para o teu relacionamento. Você não vai ser uma pessoa tóxica nem pesada nos seus relacionamentos, porque o primeiro de todos os relacionamentos, que é com Jesus, está limpando e arrancando todo o fardo e todo o peso de você. Quantos podem aplaudir e glorificar Jesus? Aleluia! Obrigado, Jesus. Lá em João 10, no versículo 11, João 10, 11, ele diz, eu sou o bom pastor. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a sua. Você não precisa se sacrificar. Você não precisa perder a sua vida nessa dificuldade que você está vivendo. Porque Jesus já ofereceu a vida dele por você. Ele já deu a vida dele por você. Amém?
Obrigado, Jesus, porque o Senhor, como um bom pastor, o Senhor deu a sua vida por nós. João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se você é a ovelha de Jesus, você tem que ouvir a voz dele e tem que segui-lo. Você tem que aceitar o cuidado de Jesus. Você tem que caminhar nesse caminho. Mateus 7. A partir do verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, nós não profetizamos em seu nome, no teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Porque todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, transborda os rios, sopram os ventos, batem com força contra aquela casa, ela não desabou, porque foi construída sobre uma rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que constrói a sua casa sobre a areia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, depois de ouvir, elas dão uma resposta. Qual é a resposta? Vou seguir a Jesus. Mas as ovelhas insensatas, elas ouvem e elas não colocam em prática. Estão construindo uma vida sobre um fundamento falho, areia. Não vai suportar as adversidades, porque não aceita os cuidados, não aceita ser pastoreada por Jesus. Apocalipse, João 1:29, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você, como ovelha, não precisa morrer, ele já morreu por você. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Ele foi a ovelha, a oferta que foi sacrificada. Nenhuma ovelha mais precisa morrer. Diga para o teu irmão: você é uma ovelha preciosa, não precisa se sacrificar, porque Jesus, a ovelha de Deus, o Cordeiro de Deus, morreu para que as outras ovelhas não mais precisem morrer. Lá em Neemias capítulo 3, versículo 1, Neemias 3:1 diz: os sacerdotes edificaram a porta das ovelhas. Neemias 3:1. Então o sumo sacerdote Elisabe se levantou com seus irmãos e os sacerdotes e reconstruíram o portão. Leia bem alto, por favor, o portão das ovelhas. Eles o consagraram e colocaram os portões no seu lugar e construíram e reconstruíram até que a torre do Sem e a torre de Ananel. Quando os muros, Jerusalém era uma cidade que tinha muros e ela tinha várias portas. Como era uma cidade cercada por muros, cada porta tinha um propósito. Então, cada serviço, igual quando você vai num shopping, você vê que os caminhões chegam no supermercado e eles entram por um portão específico e não pelo do cliente, para que eles possam trazer o mantimento, o produto. A mesma coisa, tinham portas, essas portas funcionavam com logística. E tinha uma porta chamada Porta das Ovelhas. E essa porta, ela dava acesso quando os sacerdotes iriam levar as ovelhas e para serem sacrificadas. Quando as ovelhas iriam ser sacrificadas, elas eram levadas nessa porta para o sacrifício daquela época. E quando Neemias reconstruiu, essas portas para que as ovelhas pudessem continuar entrando
para que fossem preparados para o sacrifício. Quando uma ovelha passava pela porta, conduzida pelo pastor, ali eram os últimos passos dela. E dali em diante ela seria sacrificada no sacrifício pelo pecado do povo. Mas Jesus está dizendo, agora eu sou a ovelha que vou passar por aquela porta. E depois que eu passar por aquela porta, nenhuma ovelha mais vai precisar passar. Porque eu vou ser a última ovelha que vai passar por aquela porta a dar a sua vida. E o meu sacrifício vai ser suficiente para que todos possam viver. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 6, olha o que diz. Fala dessa ovelha que passou por essa porta, que é Jesus. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, que é uma ovelha. Um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Vamos ler até o 9, por gentileza. Verso 7. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, uma taça, ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico dizendo, digno é de pegar o livro, quebrar os seus selos, porque você foste morto, e com o teu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus foi o último cordeiro a passar pela porta das ovelhas. Nós não precisamos mais passar pela porta das ovelhas e sermos sacrificados. Nós podemos usufruir desse cuidado também de Jesus, que não é somente o nosso Senhor, mas é o nosso Salvador. A salvação é um cuidado. A salvação é um presente. Utilize-a. Fique de pé no teu lugar, por gentileza. Salmo 23. Diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olhe para quem está do teu lado e diga assim, se o Senhor for o teu pastor, nada vai te faltar. Diga para ele, se algo tem te faltado, é porque tem faltado este pastor na tua vida. Porque a palavra, ela é verdadeira e ela não mente. Então se algo está faltando, é porque está faltando o pastor Jesus sobre o cuidado da tua vida. Diga para ele, entrega o cuidado da tua vida para esse pastor hoje, e a sua vida vai mudar. Fecha os teus olhos. Eu vou recitar esse salmo desde o início. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera minha alma, ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Voltando lá em Mateus, do início, onde a gente começou a pregação, vamos terminar. Fala que Jesus viu aquela multidão e teve compaixão dela. Não se distrai agora, amém? Viu que Jesus olhou para a multidão e teve compaixão dela, porque estavam aflitos e exaustos. Interessante que a palavra ali, aflito, eu coloquei aqui no original para olhar, diz assim,
alguém enfraquecido, em plena exaustão. Quando Jesus olhou no interior daquelas pessoas, ele viu pessoas exaustas. Muitos momentos da minha vida eu já me senti assim. Quem já se sentiu assim em algum momento da tua vida? Sem força nenhuma. Mas hoje eu estou aqui de pé, sabe por quê? Eu tenho um pastor, Jesus. Ali diz que elas estavam aflitas, aqui aflito sem força alguma, sem poder relaxar, em plena exaustão. E a palavra exausto significa derrubado, prostrado. Eles estavam ali de pé, mas é como se a alma deles estivesse totalmente prostrada. Até que chegou o pastor. Como disse, o meu cajado, Jesus disse, te consola. Elas estavam sem pastor, mas a partir daquele momento, isso aqui é um cajado típico de um pastor, que eu ganhei há alguns anos atrás. Sabe como ele funciona? Ele funciona assim, uma ovelha está sem pastor. Uma ovelha que está sem pastor, ela está sem direção. Aonde ela consegue o alimento, ela vai. Ela está sem cuidado, mas e ela está exausta, porque ela não consegue se alimentar adequadamente, nem tem um lugar para descansar. E ela não consegue também se guardar dos lobos. Então o pastor vem e ele faz isso aqui, ó. E ele começa a fazer isso aqui, ó. Conduzir ela. Aqui tem alimento, pode comer. E ele deixa ela comendo. À noite, ele fala, agora eu vou te guardar num lugar seguro, para que quando cair da noite, os animais não te ataquem. E guarda ela no aprisco. E ela vai recebendo cuidado e direção. Por isso que diz que o cajado traz consolo. Porque receber o cuidado, receber a direção, é consolo. Você não tem que se preocupar para que caminho você vai andar. Você não tem que se preocupar com amanhã. Porque quando você tem um pastor que cuida de você, nada te falta. Feche os teus olhos. Quero chamar a equipe de adoração. Feche os teus olhos, vamos orar. Eu quero que você reconcilie essa aliança com Jesus hoje. Esse cuidado. Queria que você se concentrasse nisso, orasse. O Espírito de Deus está aqui. Desde de manhã, quando eu acordei, senti essa presença, esse cuidado. E eu quero que você ore agora, fala com Jesus. Jesus, Ele quer cuidar de você. Tudo que você precisa está nele. Sabe o que Ele falou para mim uma semana atrás, quando Ele me deu essa palavra? Ele falou, fala para a minha igreja essa palavra e fala para eles permitir eu pastorear o coração deles. Eu não quero ser só alguém que soluciona os problemas. Eu não quero ser alguém que somente que resolve um problema na vida deles. Eu quero poder ter o direito de pastorear eles, de cuidar deles. Deus quer cuidar do teu coração. Deus quer cuidar do teu casamento. Deus quer cuidar da tua vida. Será que você pode ser livre do espírito de independência, do espírito de solidão? Uma vez que Deus, olhando para o Éden, viu o homem sozinho, Ele falou, não é bom que ele esteja sozinho. Vou colocar alguém do lado dele. E quando Ele colocou Eva se tornou o cajado de Deus na vida de Adão. Embora eles errando, todos estão sujeitos a errar. Foi uma demonstração do amor de Deus. E quando a terra estava vazia, sem cuidado, Ele falou, vou enviar o Salvador. E Ele veio com o nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. E Jesus disse, quando Ele foi subir, o povo ficou com medo de novo. De novo nós vamos ser abandonados. Quando Jesus foi subir, os discípulos de novo, nós vamos ser deixados para trás. E Ele falou, não, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E Ele estará com vocês todos os dias. Assim como o Pai, Deus, quer nos pastorear. Jesus, Filho de Deus, quer nos pastorear. O Espírito Santo, Ele habita dentro de mim e de você, para pastorear o teu coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas. Ele nos fará entender todas as coisas. Ele nos fará orar como convém. O Espírito Santo nos ensinará o que precisamos aprender.
Ele nos fortificará, nos consolará. Ele está aqui. Ore agora para o Pai, ora para o Filho, olha para o Espírito Santo. Levante a sua voz, receba o cuidado dele. Esse fardo que você está carregando, essa lã extra, ele está arrancando. Aquela cura daquela pessoa que você ama, você não pode dar, só ele. Então entrega para ele. Fala: Jesus, pastoreia aquela pessoa, pastoreia aquela pessoa que eu amo. Eu cuidei da minha esposa o que eu pude, mas só Jesus podia curá-la. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, ela ficou curada. Nem uma raiz de câncer. O médico disse 90 dias de vida. Já se passaram 7 anos. E ela está aqui curada para a honra e a glória do nome de Jesus. Ore agora. Ore agora. Jesus, nós precisamos de Ti. Jesus, nós precisamos de Ti. Jesus, nós precisamos de Ti. Diga: Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu dependo de Ti. Aceite o cuidado dEle. Não seja orgulhoso. Aceite o conselho dEle. Ele vai transformar a tua vida. Ele vai mudar a tua vida. Em nome de Jesus. Diga para ele: só Tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só Tu tens a vida. Diga para ele: Tu és o pão. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou. Pega a tua mão e diga: enche-me de Ti até transbordar.
Mais uma vez, desde o início, diga para onde, levante as tuas mãos. O para onde? Oh Deus, só tu tens as palavras de vida. Para onde iremos nós? Receba as palavras de vida, receba a presença de Deus. Erga a tua voz e adora Ele. Diga: Senhor, eu aceito o teu cuidado. Diga para Ele: eu reconheço que muitas vezes fui orgulhoso, orgulhosa. Eu reconheço que muitas vezes quis ser independente, vivendo da minha maneira e só pedindo a tua ajuda quando era preciso. Mas hoje eu quero aceitar o teu pastoreio. Eu quero aceitar o teu cuidado sobre a minha vida. Eu aceito, Senhor. Eu não quero ser uma ovelha que carrega um fardo que não é dela. Eu não quero ser uma ovelha correndo o risco de ser atacada pelos lobos à noite. Senhor, eu não quero ser uma ovelha que corre o risco de perder o caminho e cair no abismo. Senhor, eu aceito o teu cuidado. Eu aceito o teu cuidado sobre mim. Diga a Ele que você aceita. Faz uma aliança com Ele nesta manhã, dizendo para Ele que você aceita ser cuidado por Ele, em nome de Jesus. Ore. Aleluia. Levante sua mão e diga: obrigado, Senhor Jesus, pelo teu cuidado sobre nós. Amém. Dê a sua melhor salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Pode sentar por um instante. Aleluia. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 15. A partir do verso 17. Quando Abraão regressava depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, rei de Sodoma, foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos.
E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e fique com os seus bens para você. Mas Abraão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abraão. Nada quero para mim, a não ser que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol, a Manre, e aos homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Então Abraão, depois de ter derrotado 5 reis pela mão do Senhor, ele reconheceu que tudo que ele fez foi por causa do Senhor. E ele, como ele estava diante de um sacerdote do Deus Altíssimo, que era Melquisedeque, ele primeiramente, sem ter ninguém ensinado isso para ele, ele chega diante do sacerdote e fala: olha, eu vou entregar o dízimo de tudo que eu conquistei até aqui. Quando nós reconhecemos que tudo que nós temos, que tudo que nós conquistamos, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem dá, nós temos esse coração grato de reconhecer e colocar na mão do sacerdote aquilo que é dele. Por isso que nós temos esse princípio de devolver ao Senhor o dízimo, de lançar ao Senhor uma oferta no altar e de colocar na mão do sacerdote a primícia. O dízimo, ele é a 10ª parte de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Então, se o Senhor colocou recursos na minha mão, eu separo 10% daquilo que o Senhor me dá e eu devolvo na casa do Senhor. Amém? Para quê? Para que haja mantimento. Lá em Malaquias diz que 3:10 fala que quando eu não devolvo aquilo que é do Senhor, eu sou um ladrão. Porque eu estou roubando, eu estou deixando de colocar no altar aquilo que é de Deus. E tudo isso que você está vendo aqui nessa igreja, essa luz, esse ventilador que está soprando esse vento em você, essa cadeira que você está sentando, tudo isso é fruto do dízimo que você coloca aqui no altar. Amém? Então o seu papel de devolver o dízimo é para que haja esse cuidado, para que seja feito tudo com excelência para o Senhor. Amém? E por que eu oferto? Porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que o homem semear, certamente ele... A palavra do Senhor também diz: aquele que dá semente ao que semeia. Então o Senhor, ele nos dá semente para quê? Para comer? Não, porque a palavra de Deus também diz: aquele que dá semente ao que semeia e pão para o que come. Então nós precisamos identificar o que é pão para nós comermos e o que é semente para que eu possa semear. Quando eu coloco na minha mesa, quando eu coloco na minha despensa, quando eu recebo na minha conta uma quantia fruto do meu trabalho, que eu sei que foi o Senhor que me deu o trabalho, foi o Senhor que mandou o recurso, eu separo: isso aqui é pão, isso aqui é para o mantimento da minha casa, isso aqui, esses 10% é para o Senhor, isso aqui é uma oferta que eu vou lançar no altar, porque eu creio que o meu Deus, Ele é poderoso para me suprir em todas as riquezas. Amém? Quando eu lanço uma semente, aquele que dá semente ao que semeia, ele faz aumentar as minhas sementeiras. Ou seja, eu vou ter muitas sementeiras. O que isso quer dizer? Eu vou ter oportunidade de semear muito. E nesse mesmo texto de 2 Coríntios, capítulo 9, se eu não me engano, 1 ou 2 Coríntios, diz que aquele que semeia muito, o que acontece com ele? Ele colhe muito, e aquele que semeia pouco, colhe pouco. Então, à medida que quando eu entendo, eu separei uma parte para o dízimo, eu separei uma parte para ofertar, e eu separei a parte para o sacerdote,
Porque quando eu separo uma parte para o sacerdote, eu estou honrando o ministério da palavra, eu estou honrando o ministério apostólico e profético que está sobre a vida dele. Nós precisamos entender o seguinte: isso aqui é apenas um prédio, a igreja é apenas um CNPJ, mas tudo que foi construído até aqui, através do ministério Rei Jesus, foi através de um CPF, de uma pessoa que Deus plantou nessa terra, chamado apóstolo Diego e Dani Sacar. Amém? Então, quando nós entendemos isso, nós primiciamos. O que eu faço? Eu separo o primeiro para colocar na mão do sacerdote. Por que eu faço isso? Ezequiel, capítulo 44, diz assim: o melhor de todos os primeiros frutos, de toda espécie e toda oferta de toda espécie, serão de quem? Coloca aí por gentileza, Ezequiel 44, 30. O melhor de todos os primeiros frutos, de toda espécie, e toda oferta de toda espécie, serão dos sacerdotes. Porque nós honramos o ministério da palavra e o ministério que o sacerdote carrega. Nós estamos aqui a serviço do ministério do apóstolo Diego e Dani Sacar, dos apóstolos, né? Desse casal que Deus plantou nessa cidade. Então nós servimos e honramos esse ministério. Por isso nós pegamos a nossa primícia e colocamos na mão dos nossos sacerdotes. E o que acontece quando eu faço isso? Também a primeira parte de todo cereal moído vocês darão aos sacerdotes. Para quê? Para que façam repousar a bênção sobre a casa de vocês. Então, quando você tem esse entendimento de primiciar no sacerdote, você está trazendo sobre a sua casa a bênção de Deus. Porque quando você honra o sacerdote, você recebe de Deus a bênção. Amém? Então, irmãos, com esse entendimento, quando você prepara o seu dízimo, você traz no altar. Quando você separa a sua oferta, você coloca no altar. Mas quando você separa a sua primícia, você coloca na mão desse casal, que são os sacerdotes dessa casa. Amém? Como que eu calculo a minha primícia? A primícia, ela é equivalente a um dia de trabalho. Ou você pega o valor que você recebeu naquele mês e divide por 30, você vai chegar num dia de trabalho, um valor de um dia de trabalho. Ou você pega toda a quantia e multiplica por 3,33. Então, se você pega lá o seu salário e multiplica por 3,33, você vai chegar também no cálculo, no resultado de um dia de trabalho, que é equivalente à primícia, que é entregue na mão do sacerdote. Amém? O sacerdote precisa disso? Sim ou não? A igreja precisa do seu dízimo? Sim ou não? Nós é que precisamos cumprir o princípio para que nós sejamos abençoados. Pastor, mas se eu não dizimar, como é que a igreja vai pagar as contas, vai pagar o aluguel, como é que essa luz vai estar em dia? Deus manda de todas as partes, porque a igreja é de Jesus, e Ele nunca deixou faltar nada. Eu vou testemunhar algo para você. Já teve um período que eu vi pessoas retendo, com o coração ruim, para querer prejudicar a igreja. Eu sei porque o Senhor mostrava para a gente. E sabe o que aconteceu? Deus mandou suprimento, até pessoas que nem eram da igreja ofertaram, mandaram dízimo. E o que Deus fez? Nós estamos aqui hoje, graças a Deus, e não falta nada para a casa do Senhor. Amém? Eu já vi pessoas não cumprirem o princípio por achar que o pastor não precisa. Para que eu vou dar minha primícia para ele? Não precisa.
Mas não é eles que precisam, somos nós que precisamos ser abençoados pelo que eles carregam. Porque a palavra de Deus diz isso. E se eles não receberem a primícia de cada um de nós, Deus envia de outras partes para supri-los, porque eles são de Deus. Amém? Então nós precisamos entender a nossa responsabilidade diante da palavra de Deus. Isso faz com que eu e você sejamos leais a Deus. Antes de qualquer pessoa saber se eu e você é fiel ou leal à palavra de Deus ou a Deus, o próprio Deus olha para mim e para você. Quando nós honramos o princípio e praticamos, Ele olha para mim e para você: esse meu filho é fiel, essa minha filha é fiel, essa casa é fiel. Amém? E qual o resultado de um princípio praticado? Nós recebemos do Senhor heranças. Lembra, o apóstolo já tem falado sobre isso aqui. Heranças, tanto nessa terra, quanto heranças espirituais. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Se você fecha os seus olhos, talvez você já tenha preparado o seu dízimo, a sua oferta, até mesmo a sua primícia, mas eu quero que você ore agora ao Senhor. Fale para o Senhor: Senhor, gera no meu espírito essa consciência, coloca no meu coração esse entendimento, para que eu seja um homem, uma mulher liberal, e com o entendimento e a revelação dessas palavras sobre dízimo, primícia e oferta, para que eu não pratique em cima daquilo somente do que eu tenho que fazer, mas sim porque eu tenho prazer em trazer no teu altar o meu dízimo, a minha primícia e a minha oferta, em nome de Jesus. Aí na sua cadeira tem um envelope, você pode preparar o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia. Aqui do meu lado esquerdo está a Regiane, minha esposa, com a maquininha, caso você precise usar cartão de crédito ou débito. Aqui atrás, no telão, você tem, do lado esquerdo, a chave Pix, que é o CNPJ da igreja, e para dízimos e ofertas, e para primícia, você tem o CPF do apóstolo, que esse dinheiro já vai, de primícia, já vai direto para a conta dele. Se você trouxe a sua primícia, você pode ir até eles e levar a sua primícia até eles. Quando eles não estiverem aqui, você pode trazer para quem estiver ministrando, que nós sempre entregamos para ele a nossa primícia, e a primícia de quem nos entrega aqui também. Amém? Sempre com ele eu andarei, sempre, sempre com ele eu andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me, acalma as águas, com ele eu andarei. Sempre, sempre com ele eu andarei. Sempre, sempre com ele eu andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei. Conduz-me, acalma as águas, com ele eu andarei. Sempre, sempre com ele eu andarei. Sempre, sempre com ele eu andarei. Sempre, sempre com ele eu andarei. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça a cada dízimo, cada oferta, cada primícia que foi entregue nesse altar.
E nós oramos, Senhor, para que cada primiciador, cada dizimista, cada ofertante possa colher, Senhor, e desfrutar de todas as verdades que a Tua palavra diz, todos os benefícios que estão na Tua palavra para aqueles que dizimam, primiciam e ofertam. Pai, eu chamo a existência agora, Senhor, o sobrenatural sobre cada oferta que foi lançada nesse altar, sobre cada obediente que trouxe o seu dízimo nesse altar, sobre cada um, Senhor, que reconhece a autoridade espiritual que está sobre os sacerdotes dessa casa e lançou a sua primícia, para que a bênção do Senhor recaia sobre ele e que venha multiplicação, ó Deus, que possa sobrejar, Senhor, que as janelas dos céus se abram, ó Deus, e que recaiam sobre os teus filhos bênçãos sem medidas, ó Deus, e que os celeiros deles transbordem, que as sementeiras deles aumentem, ó Deus, que não falte pão, mas pelo contrário, que eles possam ter pão para ofertar, para abençoar o pobre, o necessitado, a viúva, para que eles possam ofertar, ó Deus, em missões, em nome de Jesus. Nós chamamos a existência agora para essa igreja, para cada membro dessa casa, Senhor, para que haja em nome de Jesus uma prosperidade, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor possa colocar recursos, Senhor, sobre cada irmão, cada irmã, cada família aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que não haja sobre nós nenhum necessitado, pelo contrário, que nós possamos ser uma igreja que ajuda o necessitado, possamos ser uma igreja que serve essa cidade, Senhor, ó Deus, por causa da mão do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Abençoa também aqueles que estão em casa, que primiciaram, ofertaram e dizimaram, em nome de Jesus, amém.